A graça e a paz do Deus Todo-Poderoso seja contigo e com todos os teus. Já quero de antemão agradecer aos novos inscritos neste canal, a você, o meu muito obrigado, e que você continue me apoiando nessa empreitada, me ajudando a entrar em muitos e muitos lares, pregando a palavra de Deus da forma como ela é para ser pregada, doa a quem doer. Porque este canal, a minha pessoa, Pastor Ricardo, não se prende a uma placa denominacional, não se prende a esse sistema religioso. A palavra de Deus tem que ser pregada, essas heresias têm que ser combatidas, algumas coisas que estão sendo pregadas no púlpito de nossas igrejas têm que ser confrontadas, têm que ser refutadas. E esse canal serve exatamente para isso. Então a você que se inscreveu por conta desse último vídeo, o meu muito obrigado. Então, queridos e queridas, dando continuidade ao nosso tema divórcio, repúdio e casamento, eu quero que você, se possível, abra sua Bíblia em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 19, iremos ler do versículo 3 em diante. Eu quero fazer esse capítulo aqui em 2 vídeos, para que nós possamos analisar melhor, versículo por versículo, certo? E nós vamos iniciar a partir do versículo 3, o qual nos diz assim: Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o, e disse-lhe: É lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Percebam, queridos e queridas, que esses homens, conhecedores da lei, doutores da lei, pastores da época, pessoas que anunciavam a palavra, eles chegam aos pés de Jesus não para adorar, não para ouvir a boa nova, mas eles chegam aos pés de Jesus para confrontar. Eles fazem uma pergunta capciosa, querendo pegar Jesus no contrapé, querendo pegar Jesus ou na lei ou na tradição da época. Essa era a vontade daqueles homens. Eles não estavam ali para contribuir com o reino, eles não estavam ali para contribuir com o evangelho que estava sendo pregado. Não. Eles estavam querendo pegar Jesus, confrontar Jesus, da mesma forma como hoje nós passamos em nosso cotidiano. Aquelas pessoas que querem verdadeiramente trazer o evangelho como é para ser trazido, em sua primazia, trazido com a sua fidelidade, essas pessoas são perseguidas, essas pessoas são confrontadas, essas pessoas são afrontadas. Os fariseus de ontem não cessaram não. Os fariseus de ontem ainda continuam hoje. Hoje nós vemos cotidianamente fariseus em nossas igrejas, saduceus, escribas e falsos sacerdotes. É o que nós mais vemos. Então o versículo 3 nos fala exatamente isso, certo? Que esses homens não estavam para colaborar, mas eles queriam confrontar Jesus. O versículo 4 vai dizer: Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea, os fez? Percebam, amados e amadas, que Jesus aqui ele vai usar o termo macho e fêmea. Por que Jesus usou esse termo macho e fêmea? Jesus aqui ele já entra profundamente com o propósito do casamento na vida do homem, com o que Deus idealizou para o homem e para a mulher, o casamento. E ele usa o termo macho e fêmea, certo? Nos dando uma diretriz de como este casamento tem que acontecer, deve acontecer, entre um macho e uma fêmea, entre um homem e uma mulher. E o mais maravilhoso é que ele não somente nos dá essa diretriz, que o casamento tem que ser realizado entre um macho e uma fêmea, um homem e uma mulher. Mas ele também, além de entrar em defesa do casamento idealizado por Deus, ele vai também fazer uma refutação, ele vai confrontar esse casamento que nós estamos vendo hoje. Homem com homem, mulher com mulher. Existe o casamento idealizado por Deus, que é o casamento entre pessoas de sexo diferente. Mas o casamento idealizado por Satanás é justamente esse casamento que nós estamos vendo e vivenciando hoje. Tem até ministérios que se dizem
evangélicos realizando esses casamentos, mas Deus não está ali, porque é algo idealizado, é algo criado por Satanás, viu? Então o versículo 4 nos mostra claramente isso, que Jesus, ele entra em defesa, e o maravilhoso, ele também faz uma refutação. Isso é lindo, queridos e queridas. O versículo 5 vai dizer: e disse, portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Presta atenção nesse termo numa, nós vamos já abordá-lo, porque é necessário que aqui nesse versículo nós analisemos dois fatores primordiais, certo? Para a realização desse casamento. E o primeiro fator nós podemos ver claramente nas entrelinhas, porque a palavra de Deus por trás dela, certo? Tem uma outra palavra, uma palavra de revelação, uma palavra que ilumina o ser humano que quer pregar, que quer ouvir. Nós podemos ver claramente que Jesus aqui, amados e amadas, ele está nos falando de um fator preponderante, de um fator primordial para a elaboração, para o casamento ser concretizado. Fator esse que até hoje poucos pregam, certo? E eu particularmente eu vi poucas pessoas pregar. Que fator é esse, pastor? A virgindade. Se pela lei a mulher teria a obrigação de chegar ao casamento virgem, pura, por essa mesma lei o homem também teria que chegar a este casamento puro. Ele teria que sair da casa de seus pais e de suas mães puro, intacto, virgem para a sua esposa. Mas infelizmente não foi isso que muitos e muitos homens no passado fizeram, e também continua hoje sendo o que muitos e muitos homens e também mulheres não fazem. E quando isso acontece, amados e amadas, quando não há esse se guardar, certo? A pessoa está praticando porneia, está praticando fornicação, e Deus não quer isso para a vida do homem. Deus quer, na verdade, é que tanto o homem quanto a mulher, eles possam chegar ali no matrimônio, certo? Virgens um para o outro, puros um para o outro, certo? Então a lei ela tinha que funcionar para ambas as partes, né? Então Jesus aqui nesse versículo lido, ele nos fala claramente isso, certo? Então se isso não estava acontecendo, as pessoas estavam em pecado de porneia, estavam em pecado de fornicação, mas não foi o desejo de Deus, certo? No início, e nunca foi. Não é o desejo de Deus que o homem entre neste pecado de fornicação. Mas poucos pregam isso. Por que poucos pregam? Porque preferem, certo? Preferem condenar. Mas eu repito, a igreja não foi feita para condenar. A igreja foi feita para pregar, para admoestar, para exortar as ovelhas, certo? Então, o que está acontecendo, certo? O que está acontecendo hoje é o que aconteceu ontem, mas a vontade de Deus não era essa. E um segundo fator que nós temos que analisar aqui também, neste versículo, é o seguinte: serão dois numa só carne, certo? Percebam que Jesus aqui, ele vai usar uma linguagem de expressão numa, certo? Mas o que seria esse numa só carne? Na verdade, irmãos, Jesus aqui primeiro ele está dando um checkmate naquela condição, naquele fator de chegar ao casamento virgem, intacto, puro, certo? Mas ao mesmo tempo também Jesus está querendo nos dizer claramente que esse numa só carne vai ser ali, ó, corpo sobre corpo. Mulher, homem, corpo sobre corpo. E nesse numa só carne é justamente ali onde o casamento passa a ser concretizado através do sexo. Neste momento, o sexo é lícito. Neste momento, o sexo é permitido por Deus. Nesse momento, o sexo está sendo bênção na vida do casal. Por quê? Cumpre-se aqui a palavra do Senhor. Se tornarão numa só carne. Corpo entrando dentro de corpo, se tornando uma só carne. Esse é o desejo
de Deus. Esse é um fator que nós temos que abrir os olhos para isso, certo? Numa só carne, Jesus aqui, ele está nos concedendo claramente a permissão do sexo, porque o sexo antes do casamento é fornicação, dentro do casamento é bênção, mas fora do casamento é adultério, é prostituição. E Deus não quer isso para os seus filhos. Deus não quer isso para o homem, nem tampouco para a mulher. O versículo 6 nos diz assim: assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, não o separe o homem. Irmãos, percebam que Jesus ali, no versículo anterior, ele usa o termo numa só carne, corpo sobre corpo, numa só carne. Mas aqui ele está usando agora o termo, assim não são mais dois, mas uma só carne. Jesus aqui ele está falando da herança do casamento, não uma herança material, não uma herança financeira, mas a herança que se chama filhos. Conforme a ciência, certo? O filho, ele carrega o DNA do pai e da mãe dentro de si. Então, quando o pai e a mãe olham para aquele filho, eles sabem, eles têm a consciência de que aquela carne ali foi gerada por eles, certo? Confirmando o que Jesus vai dizer: já não serão mais dois, mas serão uma só carne, porque o filho ali, o filho, a filha, estão carregando o DNA do pai e da mãe. O filho e a filha é ali aquela bênção gerada com a permissão de Deus no casamento, certo? Esse versículo aqui, ele é maravilhoso. Contudo, queridos e queridas, é necessário nós nos fazermos uma pergunta. É necessário nós nos fazermos essa pergunta, porque ela não pode ficar no ar. Ela tem que ser feita. Todo casamento foi Deus quem uniu? Será, irmãos? Será que Deus uniu todos os casais, certo? Será que existe casamento que Deus não uniu? Então, eu quero começar fazendo aqui essa pergunta a vocês. Eu quero começar respondendo através da palavra de Deus. Só que esse texto que a gente vai ler aqui na palavra de Deus, eu ainda não vi nenhum juiz de altar, nem tampouco esses papagaios de igreja falarem. Sinceramente, eu ainda não vi. Pode até ser que alguém já tenha falado, mas eu ainda não vi. Então eu peço que você abra a sua Bíblia no livro de Esdras, inicialmente no capítulo 9. Esdras, capítulo 9, versículo 2. Nós vamos analisar primeiramente o versículo 2, porque ele é de muita importância. Se nós estamos falando de casamento, né? Não importa o contexto da época, o importante é nós sabermos que houve casamento. Então, se aconteceu o casamento lá no Jardim do Éden, aconteceu no livro de Gênesis, também aconteceu aqui no livro de Esdras. Então, nós temos também que abordar estes versículos. Esdras, capítulo 9, versículo 2, para que nós possamos responder essa pergunta: todo casamento foi Deus quem uniu? Diz assim o versículo 2: porque tomaram das suas filhas para si e para os seus filhos, e assim se misturou a linhagem santa com os povos dessas terras, e até os príncipes e magistrados foram os primeiros nesta transgressão. Então, queridos, aqui nesse versículo, no capítulo de Esdras 9, versículo 2, nós podemos ver claramente aqui que Deus, ele está nos falando de um casamento. Foi realizado aqui um casamento, certo? Um casamento o qual claramente a palavra de Deus
nos concede ver. Casamento. Vamos dar continuidade? Continue aí em Esdras, capítulo 10 agora. Vamos analisar o versículo 3 do capítulo 10. Diz assim, ó. Agora, pois, façamos a aliança com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e os que delas são nascidos, conforme o conselho do meu Senhor e dos que tremem ao mandado do nosso Deus. Faça-se conforme a lei. Percebam que aqui no versículo 3 do capítulo 10, nós vamos ver claramente, amados e amadas, que pessoas, que vai haver um tsunami de divórcio. Vai haver aqui lares destruídos, famílias apartadas, filhos que vão ter que conviver, que crescer sem o seu pai. Por quê? Por que que isso está acontecendo? Essa tsunami de divórcio. Continuando. Mesmo Esdras, capítulo 10, vamos agora para o versículo 10. Esdras 10, 10, o qual nos diz assim, ó. Então se levantou Esdras, o sacerdote, e disse-lhes: Vós tendes transgredido, casando-vos com mulheres estrangeiras, aumentando a culpa de Israel. Mais uma vez, o versículo 10 está entrando em conformidade com o versículo 2 do capítulo 9. Vemos claramente que houve aqui um casamento, certo? Um casamento que está claro, que está notório aos nossos olhos, certo? Então, casamento aqui aconteceu, né? É fato, fato realizado, fato consumado. Vamos ao versículo 11, vamos ver o que ele nos diz. Esdras, capítulo 10, versículo 11. Agora, pois, fazei confissão ao Senhor, Deus de vossos pais, e fazei a vossa vontade. Apartai-vos dos povos, das terras e das mulheres estrangeiras. Irmãos, irmãs, e fazei a sua vontade. Então eu pergunto aqui aos juízes de altar, eu pergunto aqui aos papagaios de congregação, de quem é essa vontade? E qual é essa vontade aqui expressa claramente no versículo 11? A parte B do versículo vai dizer claramente: apartai-vos das mulheres estrangeiras. Esse se apartar aqui, queridos e queridas, é no tocante a se divorciar. Esse se apartar aqui não é somente a separação. Com certeza eles vão fazer conforme a lei, vão entrar com o divórcio e repudiar suas mulheres e vão embora. Cada qual vai viver a sua vida. Então eu pergunto, Deus estava aqui nesse casamento? Será que estava? Foi com a permissão de Deus? Foi Deus quem uniu essas pessoas, esses homens e essas mulheres? Será que foi, irmãos, Deus quem uniu? Com certeza não, amados. Com certeza não foi Deus quem uniu, certo? Por quê? Porque aqui ele está falando claramente que a vontade dele é que essas pessoas se apartem. É a vontade de Deus, não é a vontade do homem aqui não que está sendo expressado. É a vontade de Deus que essas pessoas se apartem. Agora por quê? Porque transgrediram a lei, porque não souberam esperar no Senhor. Simplesmente isso. Então fica claro que Deus não está nesse negócio. Deus não uniu essas pessoas. Como também Deus não une pessoas que se casam por interesse. Como também Deus não une pessoas que se casam do mesmo sexo. Como também Deus não está naquele casamento em que aquela mulher está apanhando cotidianamente, em que aquela mulher está sofrendo agressão física, agressão verbal.
Não, irmãos. Então se faz necessário nós deixarmos de sermos juízes, deixarmos de condenar as pessoas porque não tiveram um casamento feliz, um primeiro casamento feliz. Deixa viver, viva e deixe viver. Vamos agora analisar a palavra de Deus. Jesus aqui, ele não está condenando o segundo casamento, ele está condenando o repúdio. É o que nós vamos ver no próximo vídeo, certo? Hoje nós vamos ficar aqui no versículo 6, mas já fica bastante claro que nem todo casamento é com a permissão de Deus. Nem todo casamento foi unido por Deus. Amém? Então que Deus em Cristo Jesus vos abençoe. Mais uma vez, peço que você que está passando por aqui, se ainda não é inscrito, se inscreva, analise o nosso conteúdo e venha fazer parte desta família. E a você, meu amado, minha amada que é inscrito, mais uma vez o meu muito obrigado, que você possa compartilhar esse vídeo, que você possa dar o seu like, o seu joinha e também tecer aquele comentário.